Muito bom dia, amada, querida, separada desde antes da fundação do mundo para viver em reconciliação com Cristo, justificada pelo próprio sangue que Deus entrega pelo seu Filho na cruz, para que essa reconciliação fosse possível e para que você tivesse acesso a Deus sem nenhum intermediário e sem nenhum bloqueio. Hoje, amiga, o áudio que eu quero te mandar hoje, eu fico muito empolgada com esse tipo de assunto. Porque como você viu aí, o título do meu áudio para você hoje é "Para que Deus me chamou?". Essa é uma das perguntas que eu mais recebo, né, à medida que a gente vai discipulando, cuidando de gente, e tantos anos na jornada da igreja. Essa é uma das perguntas que eu mais ouvi, mais vezes ouvi, é "para que Deus me chamou?". Eu poderia falar do "para que Deus me chamou" no sentido geral da igreja. Você foi chamada para representar Deus no mundo, e nós já falamos sobre isso. Mas quero falar, amiga, na perspectiva específica. Prepara o coração. Nosso best tem respostas a partir da revelação registrada no texto de Romanos. Romanos 12, do 6 ao 9, diz assim: Deus, em sua graça, nos concedeu diferentes dons. Portanto, se você tiver a capacidade de profetizar, faça-o de acordo com a proporção da fé que recebeu. Se tiver o dom de servir, sirva com dedicação. Se for mestre, esmere-se em fazê-lo. Se o seu dom consistir em encorajar as pessoas, encoraje-as. Se o seu dom for contribuir, dê com generosidade. Se for para exercer a liderança, lidere de forma responsável. Se for para administrar misericórdia, pratique-o com alegria. Amem as pessoas sem fingimento. Odeiem tudo que é mal. Apeguem-se firmemente ao que é bom. Para falar de dom, tem três definições do dicionário, né? Uma delas é dom como título, mas as outras duas é dom, ou seja, algo que você recebe gratuitamente. E é o que o próprio apóstolo Paulo está dizendo, né? Ele começa no versículo 6 dizendo: Deus, em sua graça, nos concedeu o dom, ou seja, gratuitamente. Outro significado da palavra dom é a habilidade especial, a facilidade que alguém tem para realizar algo sem aparente esforço. Sabe quando você vê alguém cantando e fala, essa pessoa tem o dom? Vê alguém pregando e fala, essa pessoa tem o dom. Parece que ela não se esforça para fazer aquilo, mas é porque ela está revestida da graça de Deus que concedeu a ela dom. O que me chamou a atenção, amiga, nesse primeiro versículo de Paulo, é que ele fala, Deus em sua graça nos concedeu dons. Ele não diz, deu dons para alguns. E lembra que ele está no contexto do sacrifício vivo, do vosso corpo, que é entregando o culto racional. Ele está falando, serve a Deus com tudo, inclusive com os dons. Amiga, o apóstolo Paulo está dizendo, em outras palavras, que não existe crente sem dom. Não existe cristão, não existe alguém que foi comprado pelo sangue, pelo sacrifício de Jesus, que está no contexto da igreja e que não tenha dom. E aí você pode estar pensando, Camila, mas eu não faço nada, eu só sou membro. Você está com o seu dom adormecido. Você está com o seu dom inativo. Existem pessoas no contexto da igreja, minha amiga, e eu espero que você não seja uma dessas, mas existem pessoas no contexto da igreja que estão com dons inativos, ou seja, tem o dom, mas não conseguiu perceber para que é. E esse é um alerta que eu quero trazer para você hoje. E daí ele vai dizer, o primeiro dom é o dom de profecia, né? E não é a profecia no sentido que as pessoas pensam, que é no sentido de prever o futuro, né? A profeta é aquele que está prevendo o futuro. Aqui no contexto de Paulo, é a profecia que é a proclamação da verdade de Deus, sobre a direção do Espírito. Isso que eu estou fazendo aqui é profecia. É o que o texto diz e eu estou proclamando a verdade desse Deus. Então você pode pensar, Camila, então o pastor, quando está ministrando o sermão, se ele ministra um sermão bíblico, que é o que o texto de fato diz, ele está profetizando sobre a igreja? Sim, ele está exercendo o dom de profecia. E aí ele vai falar, depois ele vai dizer assim, se for ministério, e aqui a versão que eu li fala até serviço, né? Ele já traduz. A palavra aqui, ministério, é diaconia. Você já deve ter ouvido falar, os diáconos da igreja. O que eles fazem? Eles cuidam de tudo que é administrativo, de tudo que é operacional, de tudo que é serviço prático e de assistência aos irmãos. Uma ação prática é esse trabalho braçal, é a dedicação total ao ministério, é um trabalho sem holofote, porque é um serviço que faz a comunidade funcionar, mas que nem sempre a gente está vendo, porque a gente geralmente só está vendo os ministérios da mídia. Mas a palavra ministério em si é serviço. Então você fala, eu sirvo no ministério de crianças. Sim, é como se você estivesse reafirmando, porque ministério já significa serviço, e quando você diz eu sirvo, é isso mesmo, você serve. Você serve, nós servimos, amiga, em vários ministérios, cada uma de acordo com o dom que foi chamado. Se a gente for pensar na prática, ações sociais, organizar doações, preparar alimentos para famílias carentes, dar um suporte técnico ali na nossa estrutura de culto, cuidar de som, de limpeza, de organização, tudo isso é diaconia, tudo isso é serviço. Depois ele vai falar, se alguém ensina, esmere-se no ensino. Ele está dizendo, a habilidade foi dada pelo Espírito.
E eu me enquadro aqui entendo que me enquadro nesse ministério. Fui chamada por Deus para o ensino. E Deus está dizendo, Camila, esmere-se. Não é porque que eu te dei esse dom que você vai ficar acomodada. Você precisa se dedicar, você precisa estudar, você precisa fazer com excelência. Enquanto a profecia traz uma mensagem inspirada no momento, então imagina que alguém me traz um momento específico e que eu preciso ajudá-la com isso, e eu trago à luz do que a palavra diz uma resposta para essa pessoa. Isso é profecia em prática. Profetizando sobre aquela situação, sobre aquela pessoa, é a palavra de Deus. Já o ensino, você pode perceber uma coisa mais estrutural e estruturante da igreja. Não sei se você já pensou, mas a igreja é, na essência, um espaço pedagógico, um espaço educativo e de formação. Até porque a Bíblia vai dizer que nós temos que ser formados conforme a imagem do Filho. Então, para ser formado, precisa de aprendizagem. Um dos ministérios mais importantes da igreja é o ministério de ensino. E não porque, vale mais do que outros. Não, é importante porque ele é estruturante. Todo mundo que serve nas outras diaconias, nos outros ministérios, precisa da base que é a palavra de Deus. E a base que é a palavra de Deus é o ensino. Então, a gente depois vai falar sobre, no versículo 8, ele vai falar sobre aquele que exorta. Observa, amiga, eu acho isso muito legal. Porque ele não fala só o que tem que fazer, ele diz como tem que fazer. Então, ele fala, se o seu dom é exortar as pessoas, e as pessoas acham que exortar é chamar atenção, né? É dar esporro, é dar bronca, é passar sermão. Mas o sentido bíblico de exortar é encorajar, é consolar, é motivar as pessoas a seguirem firmes. Quem tem esse dom, o texto vai dizer, faça com dedicação. Se Deus te chamou para incentivar as pessoas, não perca uma oportunidade de incentivar, sabendo que às vezes as pessoas, sem a visão do que é o dom, o chamado de Deus, elas podem dizer, nossa, como você é positiva, como você incentiva as pessoas, eu fico tão animada quando eu converso com você. Se você não tiver a visão do que Deus chamou para fazer, você vai achar que isso é natural, mas não é. É o dom da exortação. A Bíblia está dizendo que quem tem o dom da exortação, faça com dedicação, faça com intencionalidade. Dedique seu coração, a sua vida a levantar pessoas caídas, a animar pessoas desanimadas. Depois ele vai dizer, contribuição. Quem contribui que seja com liberalidade, é a capacidade de compartilhar recursos financeiros ou materiais. E o texto, ele fala sobre essa generosidade que é com pureza, com intenção de servir ao outro sem esperar nada em troca. Depois ele vai falar a liderança ou aquele que preside, que faça com diligência, ou seja, quem governa, quem lidera, quem administra uma comunidade. Paulo exige que seja feito com zelo, com esforço, com atenção, com responsabilidade, e não com preguiça, com autoritarismo, com distorção do que a palavra diz. Depois ele vai dizer misericórdia. E quem exerce misericórdia passa com alegria. Esse é o dom, eu acho esse dom lindo, assim, que é de socorrer as pessoas necessitadas, doentes, aflitos. Sabe aquele tipo de pessoa que descobre que alguém tá doente e já dá um jeito de ir lá no hospital visitar essa pessoa, de ir na casa dela visitar e levar um bolinho, uma oração. Às vezes senhoras, ou pessoas, não só senhoras, né? A gente tem muito esse estereótipo das senhoras, das irmãs. E isso é real, porque a igreja é composta pelas irmãs, pelas anciãs da igreja, que entenderam quais são os seus ministérios, os seus dons, as suas diaconias, estão exercendo. Essa é a beleza da igreja. Imagina se todos fossem mestres. Imagine se todos fossem liderança. Que todos fossem do ministério do dom da exortação. Por isso que Paulo já começa a dizer, amiga, que Deus, na sua graça, concedeu diferentes dons. Então, não tem crente sem dom e não tem dom repetido. Pode ter, né? Se for uma igreja muito grande, vai ter gente que vai estar ali nos mesmos dons. Mas não tem dom repetido no sentido de todo mundo tem um e tem outro que não tem ninguém. Tem gente, amiga, se você tá com seu dom adormecido, ouve essa palavra. Essa é a profecia de Deus para sua vida. Eu tô profetizando a palavra de Deus sobre a sua vida, que é, olha para aquilo que você faz naturalmente. As pessoas estão o tempo todo te dando feedback dizendo: "Nossa, como você é positiva. Nossa, como você tem o coração inclinado para pessoas que estão em situações difíceis. Esse é o seu dom, esse é a sua diaconia, esse é o seu ministério. Faça esse ministério, se envolva com isso, viva isso. Entenda que Deus te chamou para isso." Às vezes a gente fica no contexto da igreja, amiga, achando que só vale a pena estar nos ministérios do holofote, assim, nos ministérios que são os glamourosos da igreja. Todo cristão tem dom. Pega o teu dom e vai exercer. Enquanto eu tô falando isso, eu tô lembrando que se você quiser me mandar mensagem pra falar sobre isso, pra falar sobre os dons, pra falar sobre você ter descoberto seus dons ou percebido seus dons enquanto via esse podcast, me manda uma mensagem, se inscreve num áudio pra você, pro Spotify, enviar esse podcast pra mais pessoas. E vamos pro último versículo, que é o versículo 9.
Ele diz que o amor seja sem hipocrisia. E aqui o termo grego que ele usa para hipocrisia vem da ideia do teatro de máscaras, né? Em que as pessoas usavam máscaras para fazer personagens, ou seja, precisa ser um amor que não tem máscaras. Precisa ser um amor que é sem fingimento. E ele tá falando que os dons são esse ambiente que viabiliza que a gente viva um amor não fingido. Depois ele vai dizer, detesta o mal. O amor cristão não é um amor passivo ou um amor tolerante com alguém que destrói, amiga. Nosso amor não é um amor passivo, ele diz, detesta o mal, se coloca contra o mal. E depois ele diz, não vale só a pena você detestar o mal, como você precisa se apegar ao bem. O apóstolo Paulo, brilhante nessa exposição, e o amor que ele está falando aqui é o amor ágape. Ele não está falando daquela coisinha romântica que a gente assiste no filme de Hollywood, de perfeitozinho. Ele está falando do amor ágape, que é o amor entre irmãos, é o amor que vem de Deus, que é fruto desse relacionamento com Deus. Minha amiga ouve esse áudio hoje com o coração assim pegando fogo, sabe? Recebe a profecia da palavra liberada sobre a sua vida. Envia esse áudio para uma outra amiga que talvez esteja com o dom adormecido ou que falou com você em algum momento sobre a dúvida do que Deus me chamou para fazer. Tem alguma coisa natural em você que você faz, que as pessoas já reconhecem, que as pessoas te elogiam. Esse é o dom. Pega para fazer. Edifica a igreja junto com isso. Serve a igreja. Coloca essa diaconia pro serviço e que o Senhor multiplique os dons a partir da diligência, da dedicação e da sujeição à presença e à palavra de Cristo sobre a sua vida. Nunca esqueça que nele, somente nele, nós vivemos, nos movemos, existimos. Um beijinho e até amanhã.